Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veni, Creator Spiritus. Espíritos. Vem, ó Criador Espíritos. As almas dos teus visita. Os corações que criaste. Enche de graça infinita. Tu, Paráclito, és chamado, dom do Pai Celestial, fogo, caridade, fonte viva e unção espiritual. Tu dás septiforme graça, dedo és da destra paterna. Dedo és da destra paterna, do Pai, solene promessa, das forças da voz superna. Nossa razão esclarece. Teu amor no peito acende. Do nosso corpo a fraqueza. Com tua força defende. De nós afasta o inimigo. Dá-nos a paz sem demora. Guia-nos, evitaremos tudo quanto se deplora. Dá que Deus Pai e seu Filho, por ti, nós bem conheçamos. E em ti, Espírito de ambos, em todo tempo creiamos. A Deus Pai se dê a glória, e ao Filho ressuscitado, Paráclito, e a ti também, com louvor perpetuado. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria Estela. Ave do mar estrela, de Deus, Mãe bela, sempre virgem, da morada celeste, feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca, as prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia, de tudo que nos maltrata. Nos livra, o bem nos granjeia, ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinta os nossos pecados, dá-nos pureza e brandura, dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai adoremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Senhor, abençoa, Senhor. Liturgia da Palavra, 2 de junho de 2020, 9ª semana do tempo comum. Terça-feira. Primeira leitura. Leitura da segunda carta de São Pedro. Caríssimos, esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chamas se vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão. O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nesta esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Considerai também como salvação a longanimidade de nosso Senhor,
Senhor, vós, portanto, bem-amados, sabendo disto, com antecedência, precavei-vos, para não suceder que, levados pelo engano desses ímpios, percais a própria firmeza. Antes, procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a glória, desde agora até o dia da eternidade. Amém. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Ele virou um cabeção. Ó Senhor, vós sempre fostes um refúgio para nós. Ó Senhor. Salmo responsorial. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre para sempre vós sois Deus. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão, pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Pode durar 70 anos nossa vida. Os mais fortes talvez cheguem a 80. A maior parte é ilusão e sofrimento. Passam depressa, e também nós assim passamos. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo o dia. Manifestai a vossa obra a vossos servos, e a seus filhos revelai a vossa glória. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, mandaram a Jesus alguns fariseus e partidários de Herodes para apanhá-lo em alguma palavra. Logo que chegaram, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que não te deixas influenciar por ninguém, nem tens acepção de pessoas, mas ensinas segundo a verdade, o caminho de Deus. Dize-nos, é permitido ou não pagar tributo a César? Devemos pagar ou não? Ele, porém, percebendo a hipocrisia deles, respondeu:
por que me quereis pôr à prova? Trazei-me um denário para eu ver. Apresentaram-lhe a moeda. E Jesus perguntou: de quem é esta figura e a inscrição que estão nesta moeda? Responderam: de César. Então Jesus disse: o que é de César, devolvei a César, e o que é de Deus, a Deus. E admiravam-se a seu respeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória Senhor. a vós, Senhor. Dá de César o que é de César e dá de Deus o que é de Deus. Isso aí. Vamos iniciar a meditação desta palavra maravilhosa, dessa liturgia. Obrigada, Senhor. Hoje iniciamos o tempo comum. Acabamos o tempo da Páscoa. Obrigada, Senhor, por essas liturgias. Iniciamos o tempo comum. Por essas leituras, Senhor. Oração, filho. O que aconteceu? O que ele fez? Fala aí. Ele virou? Aí, mas ele se curvou todo. Aí te olhou. Virou uns 2 minutos. Aí virou de novo. Aí depois, quando isso? Quando isso? Agora, quando foi quando você estava na primeira leitura. Você se empolgou com a primeira leitura e ele... Ele virou a cabeça? O que está acontecendo? Muito bonitinho, né? Ah, esse cachorro não é gente, não. Esse cachorro não é gente, não. Esse cachorro aí eu vou te contar. Vamos lá, vamos meditar. Vamos iniciar a meditação. Só vou falar na primeira leitura. Já foi. Primeira leitura. 2 Pedro, segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 13. O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Esses novos céus, essa nova terra, só vão vir com a parousia, com a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vão se formar novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. E essa vinda, essa nova céu e nova terra, aparece também relatado no Apocalipse de São João. No capítulo 21 do Apocalipse de São João. Vou fazer uma lida desse capítulo que é maravilhoso. É um capítulo mais lindo do Apocalipse. As pessoas têm uma visão muito errada do Apocalipse. Tem medo, que as pessoas acham que o Apocalipse, o fim do mundo, vai ter muita destruição, muita morte, o fogo vai consumir tudo e vai ser que nem Pedro relatou agora, né? Mas aquilo que Pedro falou foi uma pergunta, não foi uma afirmação. Ele falando, né? Tá sonhando. Ele sonha com uma facilidade. Então, o que Pedro falou foi uma pergunta, não foi uma afirmação. Dizendo, vocês estão esperando fogo caindo do céu e derretendo tudo, o céu não sei o quê. Então, a nossa esperança não está nessa destruição do Apocalipse. Nossa esperança está na vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesses novos céus e nova terra que vão surgir com a vinda dele. Verdade. Apocalipse de São João, capítulo 21. A morada de Deus junto dos homens. Eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, vestida como noiva enfeitada para o seu esposo. E ouvi uma voz forte que saía do trono, dizendo: esta é a morada de Deus com os homens, e ele morará junto deles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus com eles será o seu Deus.
Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas velhas passaram. Aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Depois disse: Escreve, pois estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. E disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, gratuitamente, eu darei da fonte da água da vida. É essa a herança do vencedor, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Olha que lindo. Olha que palavra maravilhosa de Apocalipse. Essa é a nossa esperança. A nova vinda do nosso Senhor. Novos céus e nova terra, justiça, sem choro, sem lágrimas, sem dor, sem morte. Nossa, esse é isso. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança que São Pedro fala nessa primeira leitura. Entende? As pessoas têm um preconceito muito grande com o Apocalipse, dizendo que é só dor, é só morte, mas na verdade é o contrário. O Apocalipse não é só dor, só morte, só destruição, só fogo, só... Não, é o contrário. É isso que eu acabei de ler. Entende? É isso que eu acabei de ler. A vida gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde não vai mais existir nem dor, nem morte, nem choro, nem lágrimas, nem sofrimento. Porque as coisas velhas passaram. As coisas velhas são esse mundo. Esse mundo é velho. Ele vai passar. Tem um prazo de validade. As coisas desse mundo. Por isso as pessoas não podem se apegar a esse mundo, às coisas desse mundo. Porque isso aqui tudo é perecível. Isso é tudo que perene. Isso aqui tudo acaba. Vai acabar um dia. O que não acaba é o céu. Os novos céus e as novas terras que vão descer junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. E se formos dignos e nos esforçarmos, como vai relatar agora nossa leitura, nós vamos participar dessa glória. 2 Pedro, segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 14. Caríssimos, vivendo nesta esperança, esforçai-vos, para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha do pecado, está dizendo aqui, sem mancha e em paz. Ou seja, quando nós estamos vivendo em Deus, uma vida pura e sem mancha de pecado, pecado que nos afasta de Deus, pecado mortal, que expulsa Deus de nós. Porque o pecado venial desagrada a Deus, sim, ofende a Deus, mas não tanto quanto o pecado mortal. Pecado original. O pecado original já foi pago por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. O pecado original não tem nada a ver com isso. Então, vamos voltar aqui. Esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. A paz de Deus, a paz de Cristo, a paz de estar vivendo em Deus, a paz de estar vivendo com Jesus Cristo, guiado pelo Espírito Santo. A paz, essa paz que ninguém pode explicar, porque a paz vem de Deus, a paz vem de Cristo, essa paz não vem das coisas do mundo, não vem do mundo, por isso o mundo não conhece essa paz. Vem de Jesus, né? Exatamente. A paz que não pode ser explicada. A paz de Deus não pode ser explicada. Só quem sente essa paz sabe. Considerai também como... Olha, mesmo capítulo 3, versículo 15 agora. Você queria falar alguma coisa? Não, eu falei que é inexplicável a paz de Jesus. É inexplicável. Sim. Considerai também como salvação a longanimidade de nosso Senhor. Longanimidade. O que é longanimidade, você sabe? Vem de longo, né? Isso, longo, vem de longo. De longo, né? Longanimidade vem de longa espera, vem de demora, vem disso, entende? Porque já faz aproximadamente 2000 anos que nosso Senhor ascendeu, subiu aos céus
e disse que ia voltar em breve. Já faz 2000 anos. Mas, nessa própria primeira não nessa primeira leitura, mas nesse próprio capítulo 3 de São Pedro, explica isso também. Nosso Senhor não demora por nenhum outro motivo que não seja o nosso bem. O bem de todos nós, da nossa humanidade. O bem da humanidade, o bem, Ele quer salvar a todos. Por isso que Ele demora. Ele quer salvar o máximo número possível. Que é muito filho dele. Nossa. Olha, vamos fazer a meditação dessa leitura. De Meu Deus. Vamos lá. Então, por causa dessa demora de 2000 anos, mais de 2000 anos, algumas pessoas que não têm conhecimento da palavra, umas pessoas que, inclusive, até zombam da palavra de Deus, podem pensar e falar assim, nossa, Jesus disse que ia voltar, está demorando tanto, deve ser porque ele não vai voltar, né? Deve ser porque... Deve ser porque ele nem existe, né? Deve ser porque é uma invenção de toda a invenção desses fanáticos, desses cristãos. Não vai voltar nada, isso é mentira. Exatamente. Exatamente. Então não sei disso, meu Pode Deus. acontecer isso sim, eu acredito que, infelizmente, deva acontecer isso. Mas a palavra de Deus nos explica isso também. Meu Deus do céu. Na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 3, diz assim: Sabei antes de tudo o seguinte: nos últimos tempos virão escarnecedores, cheios de zombaria, que viverão segundo as suas próprias concupiscências. Eles dirão: onde está a promessa de sua vinda? Desde que nossos pais morreram, tudo continua como desde o princípio do mundo. Esquecem-se, propositadamente, que desde o princípio existiam os céus e igualmente uma terra que a palavra de Deus fizera surgir do seio das águas, no meio da água, e deste modo o mundo de então perecia afogado na água. Mas os céus e a terra que agora existem são guardados pela mesma palavra divina e reservados para o fogo do dia do juízo e da perdição dos ímpios. Mas uma coisa... Aqui, essa aqui que eu ia ler. Eu fui me empolgado, não era nem para ler, mas vamos lá. Ó, Senhor, mas uma coisa, caríssimos, de que não vos deveis esquecer. Um dia, diante do Senhor, é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Como um dia de entendeu? vigília. Para Deus, exatamente o Salmo. O Salmo de hoje fala sobre isso. Exatamente. Para Deus, um ano, um dia, é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Ou seja, para Deus o tempo é extremamente relativo em relação a nós. Por exemplo, no céu, na terra, quer dizer, no céu, no purgatório e até nos infernos não existe tempo. Não existe tempo. Só existe a eternidade. Entende? Não existe futuro e passado, só existe presente. Só presente, né? Entende? O futuro e o passado só existe aqui na Terra. O tempo cronológico só existe aqui na Terra. Entende? Uhum. No céu, na eternidade, não existe tempo. Por isso que para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia. E um dia é como se fosse 1000 anos. Entende? Uhum. O Senhor não retarda o cumprimento de sua promessa, como alguns pensam, mas usa da paciência para convosco, porque não quer que nenhum de seus filhos se perca. Ao contrário, quer que todos se arrependam. Entendeu? Deus quer a salvação de todos. Por isso que ele demora. Por isso que já passaram 2000 anos, desde a promessa que ele disse que ia voltar em breve. E essa promessa não vai se cumprir.
até que Deus tenha conseguido salvar todo mundo que Ele quer salvar. Entende? Só depois não vai se cumprir. Tem uma palavra também que nos diz na Bíblia, eu não lembro agora onde, mas diz que Deus não vai retornar até que todo ser sobre a face da terra, todo humano, tenha ouvido a palavra de Deus, tenha conhecimento do Evangelho. Entende? Deus não vai retornar até que todo mundo tenha conhecimento daqui, ó, da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Porque só assim a pessoa vai ter o conhecimento e vai poder escolher, optar. Porque algumas pessoas, infelizmente, não têm essa possibilidade de optar por Deus porque não conhecem. Entende? Por isso que a palavra tem que ser pregada, tem que ser proclamada o máximo possível para mais pessoas que forem possível proclamar e falar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Meu filho. Quanto mais proclamar, mais cedo Deus voltará, retornará. E quanto mais conversão houver na face da terra, mais cedo Deus voltará. Quanto mais santidade de vida houver aqui na terra, mais cedo Deus retornará. Mais cedo virá Jesus Cristo com seus anjos na sua glória. Tomara a Deus que esse pessoal se converta, né? Para acontecer logo dele voltar. Agora vamos para 2 Pedro 3,17. Vós, portanto, bem-amados, sabendo disto, com antecedência, precavei-vos, para não suceder que, levados pelo engano desses ímpios, percais a própria firmeza. Ou seja, o que São Pedro está nos falando nessa carta aqui. Para que nós observando a vida dos ímpios, dos pagãos, das pessoas que não querem saber de Deus. Às vezes nós temos que conviver, muitas vezes temos que conviver com pessoas que nem sequer sabem quem é Deus. Então, sabe, assim, só quando leva uma topada. Então, a gente tem que ter, a gente tem que ter muita sabedoria para conviver com as pessoas que não querem saber de Deus. E sempre que possível, a gente falar da nossa fé, da nossa esperança. Porque assim nós podemos converter também. Se tiver uma brecha, né, ali, pra gente falar, porque às vezes a pessoa não dá nenhuma brecha. Sabe a história da garota que Então, foi viajar? A garota foi viajar com um monte de gente, aí a mãe foi lá, se despediu dela. Aí a mãe falou assim, minha filha vai com Deus, não tem lugar para Deus não, mas só se ele for junto com os ovos. Eu conheço essa história, deixa eu contar, você não está contando direito. Deixa eu contar essa história. Então, a menina estava viajando com os amigos. Foi viajar. Deixa eu falar, então. Viajando com os amigos. E ela realmente não conhecia Deus, nem ela nem os amigos, não queriam saber de Deus. Então, a mãe era muito cristã. Muito cristã. E ela orava muito, tinha muito conhecimento de Deus, tinha muita fé. E ela falou para sua filha, filha, antes de ir, faz uma oração com seus amigos. E que Deus vos acompanhe, entendeu? Minha filha e seus amigos. Aí, a menina, em tom de ironia, de deboche, porque o carro estava lotado. Tinha muita gente, muitos jovens, não tinha muito espaço, tinha muita gente no colo, entendeu? Então, a menina falou, mãe, aqui não tem espaço para Deus, não. Só tem espaço para nós aqui. Só se ele for na mala, né? A menina falou isso. Então, o que aconteceu? Mas ela falou... Calma, deixa eu falar. Só calma, por favor. Vai. Desculpa, vai. Então, a menina falou, mãe, não tem espaço para Deus aqui não, mas só se ele for na mala, entendeu? Seu Deus não tem espaço aqui não. Aí, o que aconteceu? O carro sofreu um acidente. E todos os jovens que estavam naquele carro morreram. Porque o carro deu perda total. O carro foi despedaçado. Tudo dentro do carro estava despedaçado. Uma coisa só ficou intacta. A mala. A mala ficou intacta. A mala onde a menina falou que não tinha espaço para Deus, só na mala.
A mala do carro, tudo do carro foi destruído. Todos os jovens morreram, só a mala ficou intacta. E dentro do carro, dentro da mala do carro, tinha ovos. Uma dúzia de ovos. E nem um ovo se quebrou. O ovo se quebrou porque ela falou que só tinha lugar nos ovos. Só se ele foi em cima dos ovos. Sempre que eu conto essa história, que eu ouço essa história, eu me arrepio todo. Foi verdade. Essa história foi verídica. Essa história não é coisa de carochinha. Eu realmente não sei dizer a veracidade dessa história. Sabe onde que isso aconteceu? Mas eu me arrepio todo quando eu ouço isso. Isso aconteceu em Minas. Eu não sei da veracidade dessa história, mas em Minas Gerais que aconteceu isso. Essa história é muito forte, muito profunda, faz a gente refletir muito. Sabe de onde? Eles moravam na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Eu me arrepio todo quando eu ouço essa história. Cara, vou te falar uma coisa. Mas eu tenho uma amiga, amiga não, tenho uma conhecida que ela é amiga de uma amiga minha, que a mãe dela falava, vai com Deus, não tem lugar não, mas já tem muita coisa aqui. E ela é... Ai, Jesus. Vamos lá. Vamos voltar à meditação aqui. Já contamos a história, já... É muito triste. Vamos lá. Por isso tem que ser proclamada a palavra de Deus. Todo mundo tem que conhecer. A gente não deve nem falar nem de brincadeira. Não se brinca com Deus. Não se brinca com Deus. Um troço desse, gente. Não tem lugar. Meu Deus do céu. Vamos meditar agora. Capítulo 3 da segunda carta de São Pedro. Versículo 17. Eu nem acabei a meditação. É muito triste. Então, vamos no 17. Precavei-vos, portanto, meus filhos, para não cair de que, levados pelo engano desses ímpios, percais a própria firmeza. Ou seja, a gente pode olhar, né? Os nossos irmãos que, infelizmente, não têm conhecimento de Deus ainda, são pagãos, ímpios, e a gente olhar, a gente pensar assim, mas a vida deles, como é que eles vivem? E não tem conhecimento, e estão vivendo do bom e do melhor, estão tendo um monte de coisa boa, estão ganhando um monte de coisa, estão bem-sucedidos, bom emprego, boa casa, não sei o quê. A gente olha, a gente vê aquilo e a gente não entende, né? Mas como Deus já disse inúmeras vezes no Evangelho, a nossa recompensa não está nessa terra. A nossa recompensa está no céu. O nosso tesouro está no céu. Nosso tesouro não está aqui, nenhum bem material, nem nada. Deixei, já sacudiu, deixei. Então, como Deus disse também, através de Nossa Senhora, através da Virgem Maria Santíssima, na aparição em Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes, Deus disse, através da Virgem Maria, para Santa Bernadette, não te prometo felicidade nesta terra, mas no céu. Essa promessa é para nós também. A gente não viu esse filme, não? Viu, a gente viu esse filme. Então, é isso. Vamos agora para o último versículo dessa primeira leitura. 2 Pedro 3,18. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes de perder a firmeza, Pedro fala aqui, antes de perder a firmeza, por causa, como você vê, como vive, aqui cadê? Engano dos ímpios, antes de ser enganado pelo engano dos ímpios, e percais a própria firmeza, antes disso, procurai crescer na graça de Deus e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando a gente cresce na graça de Deus e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nossa firmeza fica cada vez mais inabalável. A nossa fé fica cada vez mais forte, exatamente. Mas para isso temos que ter a boa vontade de conhecer cada vez mais da palavra de Deus, conhecer cada vez mais da nossa fé, da sagrada tradição, do magistério, do catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Temos que conhecer, temos que ler, temos que nos estudar, temos que nos informar sempre, cada vez mais, das coisas que dizem em relação a Deus. Com isso nós crescemos no conhecimento de Deus e na graça de Deus. E no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a glória, todo o louvor, toda a honra e toda a adoração, desde agora, para sempre, pelos séculos dos séculos, sem fim, por toda a eternidade. Amém. Amém. Agora vamos para o Evangelho.
Hoje nós estamos meditando o Evangelho de São Marcos, capítulo 12. Vamos meditar o versículo 17 desse Evangelho. Antes de meditarmos esse versículo, vamos contextualizar o que aconteceu nesse Evangelho, o que estava acontecendo ali. Os fariseus, os saduceus, doutores da lei, mestres da lei, todos os chefes lá da sinagoga, todos os altos cargos lá, estavam com muita raiva de Jesus, estavam com muito ódio de Jesus. Eles queriam pegar Jesus de qualquer maneira. Queriam pegar Jesus no pulo, sabe? Pegar assim, ó, alguma coisa para incriminar Jesus. Mas eles não conseguiam achar nada. Entende? Não conseguiam achar nada. Então eles ficavam desesperados com isso. Desesperados. Então, alguém lá teve uma ideia. Ó, vamos tentar implicar Jesus com assuntos políticos, né? Vamos tentar fazer com que ele incite o povo contra Roma, contra o Império, contra César. Vamos tentar alguma coisa para incriminá-lo, exatamente. Então foram lá, né? Bajularam Jesus, né? Senhor, tu és um mestre muito inteligente, muito sábio. Mas é isso aí, tu ensinas com verdade, tu bajularam, né? Para depois. É isso aí que o inimigo faz. Para depois tentar dar uma rasteira. Primeiro ele te bajula, depois ele vem e dá uma rasteira. Puxa o tapete. Então a gente tem que ter muito cuidado. Jesus, misericórdia, Senhor. A gente tem que ter muito cuidado com quem bajula a gente. Com quem bajula a gente. Porque infelizmente esse evangelho aqui pode se tornar real em nossa vida. Nossa. Quando alguém começa muito a bajular a gente tem que tomar cuidado, porque pode vir uma rasteira por aí. Quê? Né? Então, assim, o que aconteceu? Eles foram lá, tentaram Jesus, né? Perguntaram, Senhor, é lícito, é correto, é justo nós, judeus, pagarmos tributo, imposto a César, ao Império Romano, esse império que nos oprime, que nos massacra, que... É justo, Senhor, isso? Né? É justo ou injusto? O que tu dizes, mestre? E o que Jesus respondeu? Por que me tentais? Jesus já entendeu tudo. Ninguém engana Jesus, não. Ninguém engana Deus, não. Jesus já estava sacando a cara deles, ó. Desde que começou a elogiar muito ele. É um homem inteligente, Jesus já estava sacando. Jesus não é só homem, Jesus é Deus. Jesus é a sabedoria. Jesus não é Jesus não é um homem sábio. Jesus é a sabedoria encarnada. Como é que alguém quer enganar a sabedoria encarnada? Aí foram com essa história pra cima de Jesus, que entendeu? Cair. Então o que Jesus disse? Por que me tentais? Por que queres me pôr à prova? Seus hipócritas. Trazi-me uma moeda. Trazi-me uma moeda. Fala. Não, vai, termina esse aí que eu tenho um negócio para te falar. Tá. Muito importante também. Tem a ver com o vídeo? Tem a ver com Jesus. Tá. Trazi-me uma moeda. Trazi-me uma moeda. E trouxeram a moeda. Aí Jesus disse, de quem é a face nesta moeda? Quem é essa figura? Quem é a figura que está aqui nessa moeda? Todo mundo respondendo, de César. Então, o que Jesus respondeu? Aí entramos no versículo de hoje. Então, Jesus disse, São Marcos, capítulo 12, versículo 17. Então, Jesus disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. É a mesma coisa que eles fizeram com a mulher, com aquela prostituta, naquela época, lembra que eles foram lá, chamaram Jesus, aí sim, exatamente. Jesus à prova. Exatamente, a mesma aí coisa. Que Jesus expulsasse a mulher, que Jesus, né, tomasse uma providência com a mulher, né? Isso. Queriam apedrejar, queriam que Jesus mandasse apedrejar a mulher. A mesma coisa que fizeram, a mesma coisa. Eles queriam que Jesus escorregasse na casca da banana. Eles colocaram Jesus, tentaram colocar Jesus numa sinuca de bico. Esses dois casos que você lembrou muito bem agora. Você lembrou muito bem. Primeiro vamos falar desse caso aí que você lembrou. Porque Jesus entrou numa sinuca de bico com aquela mulher adúltera que foi pega em flagrante. Porque se Jesus mandasse apedrejar ela, ele ia ser imputado crime de qualquer maneira, porque só o Império Romano poderia autorizar a morte de alguém. E se Jesus não mandasse apedrejar ela, Jesus perdoasse e levasse ela embora,
O que eles iam falar? Olha, está desrespeitando as leis de Moisés. Porque as leis de Moisés mandam apedrejar essa adúltera. Que inteligência, né? Quem nunca pecou... Que atira a primeira pedra. Que atira a primeira pedra. E os velhos foram os primeiros a largar as pedras. Os velhotes cheios de pecado. Os velhotes foram capinando, jogando a pedrinha assim, jogando a pedrinha devagarinho. Pois é. E tentaram colocar Jesus numa sinuca de bico. Jesus ficou disfarçando, escrevendo um monte de coisa no chão. Não, Jesus ficou escrevendo os pecados dela na areia. Por que na areia? Por que na areia? Por que Jesus escreve nossos pecados na areia? Porque depois ia apagar tudo. Porque Jesus nunca escreve nossos pecados em pedra ou em qualquer lugar que não possa apagar com facilidade. Ele ia apagar, depois ele Porque ia apagar quando nós nos arrependemos, sinceramente, genuinamente, verdadeiramente, dos nossos pecados e buscamos Deus, buscamos o reconciliamento com o nosso Deus, Ele nos perdoa. Mas você vê, porque a misericórdia de Deus é infinita. E Ele apaga nossos pecados que nem Jesus apagou os pecados daquela adúltera na areia. Quando ele perdoou ela, que ela foi embora, na mesma hora sanou tudo, apagou tudo. Exatamente. Ele falou para ela, vai embora. O vento apaga, entendeu? O vento apaga a areia, o pecado da areia. Ele falou, vai embora e não Então, tentaram colocar Jesus numa sinuca de bico aqui também. Porque se Jesus falasse que não deve pagar imposto a César, aos romanos, ao Império Romano, Jesus ia ser imputado como crime de desordem, porque ia estar negando, incitando o povo a não pagar imposto aos romanos. Exatamente. E se Jesus falasse que era para pagar os impostos, o povo ia se revoltar contra ele, até querer apedrejar ele. Porque o povo odiava o Império Romano, o povo odiava os romanos, odiava tudo que significava Roma. O povo odiava pagar imposto a Roma. Eles queriam o quê? Entendeu? Então, a sabedoria encarnada fez o quê? Saiu dessa também, que nem saiu da outra. Mas não simplesmente deu uma resposta evasiva ou ficou calado, não. Ele respondeu com autoridade, com propriedade. Entendeu? Ele respondeu dando uma luz que ressoa até os tempos de hoje. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, o que é de César? O dinheiro é de César, os impostos são de César, as coisas que, que a gente vive nesse mundo, entendeu? Social, político, econômico, seja o que for, essas coisas são do mundo, é de César, entendeu? Mas dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? É de Deus toda a honra, todo louvor, toda adoração, toda glória, toda exaltação, todo o amor é de Deus. Tem que ser dado a Deus. Quando a gente para de olhar para Deus, de amar a Deus e começa a dar louvor, dar glória, dar adoração ao homem, a César, entende? Quando eu digo homem, eu digo qualquer um, mulher ou homem, que vive nessa terra, que não é, entende? Que não se deve adorar, não se deve amar mais do que a Deus. Verdade. Entende? Dai a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César. Toda adoração, toda honra, todo louvor, toda glória, toda exaltação a Deus, ao nosso Senhor e Salvador, nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus é o Senhor. É o Senhor cheio de sabedoria. Não, ele não é cheio de sabedoria, é a própria sabedoria. A sabedoria encarnada. Então, quando a gente começa a tirar o amor, a honra, toda a glória que a gente deveria dar a Deus para dar ao homem, entende? Para dar a qualquer pessoa aqui, isso começa ao pecado da idolatria. Idolatria é o quê? Idolatria é você colocar qualquer coisa acima de Deus. Qualquer coisa que for. Aqui na terra, no céu ou até nos infernos. Qualquer coisa que for acima de Deus é idolatria. Entende? Os doutores da lei colocam muito dinheiro acima de Deus. Deus, em primeiro lugar, nas nossas vidas. Sempre. Deus em primeiro lugar. Amar a Deus, primeiro mandamento. Amar a Deus de todo o coração, com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu ser, sobre tudo e sobre todas as coisas. O lugar de Deus em nossas vidas é insubstituível. Insubstituível. É isso que Jesus está falando aqui. E aqui, muitas pessoas nessa época, inclusive alguns até judeus, colocavam César, por exemplo, os fariseus, colocavam César acima de Deus. Eles eram hipócritas.
Por isso que Jesus disse aqui, hipócritas. Vocês colocam César acima de Deus. Entende? E foram lá para Jesus. Infelizmente, muita gente hoje ainda coloca César acima de Deus. Quando eu digo César, eu digo o homem, a humanidade. Colocar qualquer coisa, mas não só humanidade, mas só os nossos pecados, os nossos vícios, nossas... Nada é acima de Deus. Muitas pessoas não querem saber de Deus porque estão apegadas aos vícios, aos pecados. Entende? Isso é o César dessas pessoas. Vícios e pecados que as pessoas não conseguem largar. Esse é o César dessas pessoas. Então, temos que dar sempre toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo louvor, toda exaltação a Deus, ao nosso Senhor e Salvador, nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. É isso aí. Mas eu vou te falar uma coisa, 2 minutinhos. Deixa eu só te falar uma coisa. Eu fico vendo às vezes de manhã, né? Aquela menina falando Silvana, mas o Facel, né? Não sei o que você tá falando, não. Os dois ficam fazendo a Globo de manhã, de 6h30 a 8h30. Eu fico vendo, as pessoas fizeram academia dentro de casa. Cara, vou te falar uma coisa. As crianças só lá no videozinho. Vai ver se a mãe pega uma criança daquela, porque tem muita Bíblia ilustrada, né, de criança. Você tem ali, 2, né? Por que não pega umas crianças dessas já? Vai preparando a criança para a catequese, né? Para fazer... seria bom. Deveria fazer isso. Tanta coisa boa. Pô, filho, vamos brincar vamos ler a Bíblia com mamãe, alguma coisa. Mas vê se alguma mãe... Eu sei muito bem disso. Cara, fazem tudo, mas eu não vejo ninguém falar, não, hoje a gente vai orar, que nessa casa vai ser oração, não sei o que, eu vou botar as crianças para orar. Ou brincar mesmo, né? Até na brincadeira mesmo, as crianças, né? Iam acabar mesmo, né? Se apaixonando. Não, vou botar aqui, a Bíblia. Tem aquela série que a gente vê, né? Botar as sériezinhas, né? Dos aquela 10 série mandamentos. no Prime Video, muito boa. Do Prime Video, né? 10 mandamentos. 10 mandamentos. Não, Antigo Testamento e Novo Testamento. Novo Testamento e Antigo Testamento. E tem muitos filmes também cristãos. Tem tudo ilustrado, os desenhos, as histórias. Seria bom. Como é que aconteceu, como é que acontece as coisas até hoje. Pô, mas, gente, não. Vitor, é muito difícil, Vitor. Muito difícil. Muito difícil. Eu vejo crianças aí que nunca... a mãe não se preocupa isso é muito triste. Na catequese, entendeu? Poxa, e aprendendo a palavra do Senhor, que é bom, entendeu? O mundo que tá aí, as crianças iam já aprendendo a se defender, entendeu? Meu Deus, é muito difícil. Então, temos que orar todo dia pela conversão do mundo. Tem que orar mesmo. Pela conversão de todos, que todos cheguem. Deus quer, a palavra de Deus nos diz, que Deus quer que todos cheguem ao conhecimento de Deus. Todos, sem exceção. Temos que orar para que todos cheguem ao conhecimento de Deus. Temos que fazer nossa parte também. Evangelizar, pregar a palavra, proclamar a palavra de Deus. Proclamar o evangelho da salvação. Eu não me arrependo nem um pouco de ter te carregado para a igreja, você ter feito sua primeira comunhão. E olha, gente, foi muito difícil. Olha que quando eu mudei para cá, você estava no último ano da catequese, mas eu te levava. Eu trabalhava até 1h e pouco, eu chegava em casa, te arrumava, a gente descia esse morrão aí, pegava o ônibus lá embaixo. Era 2 ônibus que pegava, Porto Velho. Te levava, chegava lá, você brincava ainda, queria subir nos muros, mas depois entrava lá, tia Vivi te adorava. Aí, eu falava para minhas colegas, né? Eu não sei se o filho da minha amiga fez, não sei se o filho de minha colega fez, minhas colegas, eu falava, fulano, leva... não sei se quer fazer, não sei o quê, mas não é querer, você tem que conversar. E você, engraçado que você gostava aquelas bíblias ilustradas. Eu gostava? Você gostava de ver, eu lia com você. Aí eu falava assim para você, Vitor, agora a gente vai pegar aqui, a gente vai ler um pouquinho isso aqui, porque só pode jogar bola se você ler primeiro a Bíblia Sagrada. Sério mesmo? É Papai do Céu preparar. Pode ver ali, você... É Papai do Céu defender você lá fora, você fazer gol. Então vou maquiar. E você... Eu lembro que ali tem a Arca de Noé. Tem tudo ali. Tem a Arca de Noé. Tem tudo ali. Aí eu falava pra você, te ensinava ali, você... E você foi gostando. Mas a mãe tem que ter psicologia com o filho. Não é chegar com a Bíblia, né? Tem que ser uma Bíblia ilustrada. Aqui, filho, vamos ver. Porque os desenhos são bonitos e a criança vai começando a imaginar já na cabeça. Aí
Você vê, é tudo escrito, né? Tudo ilustrado, mas vem escrito. Né? A Arca de Noé, como é que aconteceu tudo. Então a criança já sabe ler, entendeu? Mesmo se souber ler bem, a criança vai ligar uma coisa a outra, né? As figurinhas, né? Vai ver. Mas é muito difícil. Muito fica difícil. no nosso subconsciente. Mesmo que a gente não entenda na hora ali, fica no nosso subconsciente isso. Mas eu entendeu? acho que a palavra de Deus, a ilustração da história de Deus. Acho que você estava na alfabetização ainda, mas você já sabia alguma coisa. Entendo. A gente tem que se encher. Tem que insistir. A nossa família, encher de Deus, sabe? Coisas de Deus. Pô, eu vejo criança aí com 7, 8 anos que nunca foi numa igreja fazer uma catequese, nem a mãe Isso é muito triste. Isso é muito triste. Tão boa a criança conhecer. A criança se apaixona, né? Pela igreja, né? Pela missa. Aí não sei, aí cada um. Muita criança se apaixona. Vamos fazer uma oração final. Senhor. Fazer a oração. Obrigada, Senhor, por mais esse dia das nossas orações, nossas leituras do Evangelho. Cada dia eu estou aprendendo mais, Senhor. Aprendo com meu filho, todo dia um pouco, entendeu? Graças a Deus por esse filho existir, Senhor. Eu não sei o que seria da minha vida sem ele. Que todos os filhos evangelizassem as mães, entendeu? Não sei, meu Deus, é muito difícil isso, mas a pessoa tinha que se apaixonar. Eu agradeço muito a Deus por isso tudo, por todo dia eu conhecer um pouquinho, que só aprende os humildes, só os humildes que aprendem. Os orgulhosos não aprendem, não. Tem que ser humilde para começar a aprender a palavra do Senhor. Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Isso aí que você falou é verdade. Na Bíblia nos fala que Deus derrama suas graças aos humildes, mas resiste aos soberbos. Isso. Só os humildes aprendem. Deus resiste aos soberbos, mas derrama suas graças sobre os humildes. Então, é isso aí. Obrigado, Vamos Senhor. rezar Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.